Paz e bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre um estudo que é recente dentro das traduções de idiomas, mas também na interpretação bíblica, no estudo do que a Bíblia traz dentro do seu tempo, daquilo que foi escrito no determinado tempo. Se chama esse estudo, denominado expressões idiomáticas. O que é isto? É o que aquela palavra quer dizer naquela época culturalmente. Vou dar um exemplo. Hoje, essa é a palavra que eu gosto de dar como exemplo. Quando nós usamos a palavra fogo, nós podemos ter um monte de significado, de sentido para a palavra fogo. A expressão aquela menina é fogo, aquele jogador é fogo, esse garoto é fogo na roupa, o fogo está caindo na igreja. Repara, e a gente poderia estar falando aqui sobre outros sentidos que a palavra fogo tem nos nossos dias. Se você pegar essa palavra, essas expressões e levá-la para traduzir em um outro idioma, como o inglês, como o grego, essas expressões não vão fazer sentido, porque essas expressões elas são culturais. Então, para que elas sejam traduzidas, se faz necessário compreender como elas eram ditas, em que momento elas eram ditas na época. Dito isso, nós temos na Bíblia escrito: e Deus endureceu o coração de Faraó. Nós precisamos compreender duas coisas para saber se Deus realmente endureceu o coração de Faraó. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que no tempo antigo, por crer-se que Deus tem o domínio de todas as coisas, a soberania de todas as coisas, e de fato ele tem, era dito que se algo aconteceu, quer seja bom ou ruim, foi Deus que fez. Se aconteceu qualquer coisa que tenha sido, Deus fez, porque ele é soberano. E assim sendo, se aconteceu o mal, Deus causou. Se o coração de Faraó foi endurecido, estava duro, foi Deus que endureceu. Vou dar um exemplo. Se você pega a sua Bíblia em 1 Samuel 18, você vai encontrar lá dizendo que o espírito maligno da parte de Deus, atormentava Saul. E nós sabemos que não sai nenhum espírito maligno da parte de Deus. Mas tendo em mente que Deus é que faz todas as coisas, diz então, se tinha um espírito maligno, foi Deus quem enviou. Ainda se pegarmos em 1 Reis 22, nós vamos ver que está escrito lá que Deus colocou um espírito de mentira, de engano na boca dos profetas. Deus é a verdade, Deus é verdade, assim sim, não. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não tem como Deus coabitar com a mentira, até porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Mas essas passagens são para que tu entendas como era o pensamento do pessoal naquela época. Isto é, se algo aconteceu, foi Deus que fez acontecer. Então, se tinha um espírito maligno, foi Deus que enviou. Se tinha um espírito de mentira, foi Deus que colocou. E aí também dá-se para dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas não é verdade. A segunda coisa que precisamos compreender é que você já viu quando, não sei se você que está assistindo é pai, é mãe, mas se não for, você com certeza é filho. E aquilo que você está teimando com seu pai ou sua mãe, e eles estão dizendo para você: não faça, não faça, não faça que você vai se machucar, não faça que você vai ter algum tipo de dano, não faça que você vai se arrepender. Mas você insiste naquilo, e chega um momento então que teu pai fala assim: então vai lá e faz.
Teu pai está lhe deixando fazer, está autorizando que você faça? Não. O que teu pai está fazendo é, já que você está teimando e só vai aprender de fato fazendo e eu não estou conseguindo te mostrar ao contrário, então vai lá e faz. Mas tu sabes que nesta fala teu pai não está te autorizando a fazer. Ele só está sendo vencido pelo cansaço, na sua insistência em teimar. E é mais ou menos isso. Quando a Bíblia, você vai ler lá em Gênesis, Deus conhecia o coração de Faraó, sabia que ele era obstinado para o mal, inclinado para o mal. Então, vai estar escrito, e Deus endureceu. É como Deus estivesse falando isso culturalmente. Tá bom, já que você quer assim, então vai lá e faz. E Faraó acabava não deixando o povo ir. E a expressão que está lá, e Deus endureceu o coração de Faraó. Compreenda. 2 Pedro 3:9 vai dizer que o Senhor não deseja que ninguém pereça, antes que todos sejam salvos. Ezequiel 33:11 vai dizer que o desejo do Senhor é que todos se arrependam. Todos se arrependam. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte daqueles que morrem sem Cristo. Eu quis fazer essa reflexão, essa porção de vida, para que ao ler a Bíblia, você entenda que Deus não endureceu o coração de Faraó. Você entenda que Deus não enviou nenhum espírito maligno para atormentar Saul. E diante disso você consiga ler a Bíblia compreendendo as expressões idiomáticas da época. E você tenha de fato a revelação, o ensinamento que o escritor bíblico quis que eu e você estivéssemos. Deus te abençoe. Até a próxima porção de vida. Paz e bem.